Qual a importância das ISOs em ergonomia? Eu sou o Thiago Pegatin e seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não acompanha os nossos vídeos, se inscreva no canal, participe das nossas redes sociais. Nós sempre publicamos conteúdo novo, trazemos notícias e aí você sempre fica bem informado e sempre por dentro dos assuntos de ergonomia, saúde e segurança do trabalho, tá legal? Nosso assunto de hoje é a aplicação das ISOs em ergonomia. Nós temos uma série de normas que podem ser aplicadas para as nossas análises ergonômicas do trabalho, para os nossos trabalhos de gestão em ergonomia, e desse modo nós ganhamos uma confiabilidade maior, porque uma norma ISO ela traz uma metodologia própria, e além do mais a gente pode otimizar o nosso tempo de trabalho, seja na identificação dos riscos, seja na proposição de melhorias para aquelas situações de trabalho. Hoje nós vamos tratar aqui de 4 normas ISO aplicadas à avaliação de riscos e uma norma que pode ser utilizada para a identificação de perigos e também serve para o nosso mapeamento inicial e nós podemos ter artifícios para o nosso sistema de gestão. A primeira norma é a ISO TS 20646. Essa norma ela serve para que você possa identificar perigos no ambiente de trabalho e desse modo você tenha o seu mapeamento inicial relacionado à ergonomia. Isso é interessante por 2 fatores. Primeiro, que você pode otimizar e entender quais são as áreas prioritárias para você aprofundar as suas análises ou para você criar o seu critério de criticidade. Em segundo ponto, porque a revisão das normas regulamentadoras, a NR17, a NR1 e as demais normas que vêm sendo publicadas, todas elas estão caminhando para a avaliação, para os sistemas de gestão. Desse modo, é importante que a gente tenha um instrumento para realizar esse mapeamento prévio, esse pode ser um dos itens da nova NR17, e desse modo a gente tem um primeiro diagnóstico inicial dessa empresa, do setor ou da situação que a gente está avaliando. A ISO 20646, ela tem praticamente os mesmos itens que nós encontramos no E-Social. Apesar da estrutura ser diferente, ela também tem a subdivisão em algumas seções, ela é modular praticamente, né? E o que a gente encontra no E-Social é, de grosso modo, né, o que a gente também encontra nessa ISO TS 20646. Então, mesmo que o E-Social permaneça, que a ergonomia permaneça no E-Social, porque hora está, hora não está, essa ISO também é um instrumento interessante para a gente fazer esse mapeamento, é um instrumento interessante para a gente fazer a identificação dos perigos potenciais relacionados à ergonomia e desse modo a gente ter o nosso primeiro diagnóstico, nosso diagnóstico de nível 1. A partir dele, a gente vai entender quais são as áreas prioritárias, onde a gente precisa aprofundar e, inclusive, qual é o tempo necessário para a gente poder atender essa nossa demanda. A segunda norma que nós vamos tratar aqui, e aí já mais focada, já mais direcionada para a avaliação de riscos, é a ISO 11226. Essa ISO relaciona-se com a avaliação de posturas estáticas no ambiente de trabalho. Todos nós ergonomistas sabemos que as posturas ruins, as posturas inadequadas, elas são fontes de bastante desconforto para os trabalhadores, elas podem levar ao aparecimento de lesões ocupacionais, aos afastamentos, e é importante que a gente identifique essas situações e consiga eliminá-las. Se não eliminar, pelo menos reduzir a exposição ou a condição de risco dos trabalhadores. Qual é o princípio da ISO 11226? Nós subdividimos a análise em 2 momentos. Então nós temos um primeiro momento em que a gente faz uma avaliação rápida, um checklist contendo todas as informações que seriam de conforto e aquelas que mais se aproximam de uma condição ideal. Caso essas condições não estejam sendo satisfeitas, a gente vai para um método mais aprofundado. E nesse método mais aprofundado, nós também temos que avaliar dois momentos distintos. O tempo de exposição das pessoas e qual a angulação, qual a posição corporal para a realização daquela atividade. Então vamos supor que exista um trabalhador numa linha de produção
e você identificou que existe, né, uma sobrecarga, ou uma possível sobrecarga, né, um perigo relacionado à flexão de coluna. Você vai lá fazer a sua coleta de dados, vai filmar, fotografar e depois você vai avaliar qual é a angulação de flexão da coluna vertebral, né, em que ponto ele está se mantendo e, num segundo momento, quanto tempo ele fica nessa posição. Então vejam que cruzando esses dados, nós temos uma informação muito mais rica. Nós entendemos qual é a sobrecarga biomecânica relacionada à posição articular e depois qual é o tempo de exposição que ele permanece nessa postura. Eu sou muito... eu gosto muito desse sistema de avaliação, eu utilizo algo muito parecido com isso nas minhas análises em ergonomia e esses métodos em que você consegue casar a exposição do trabalhador e também o risco biomecânico, né, ou a condição biomecânica, elas nos trazem informações melhores para o nosso diagnóstico. Então, a ISO 11226, ela trata basicamente disso, né, da avaliação das posturas estáticas e o quanto a gente pode observar, né, de sobrecarga em cada uma das regiões corporais, tá bom? Então nós temos ali limites, né, a norma traz alguns limites e a gente pode inclusive fazer uma avaliação da sobrecarga ao longo da jornada. A gente pode fazer por momentos e pode fazer uma avaliação ao longo da jornada também. A segunda norma que nós vamos tratar aqui, ela faz parte de uma série, que é a ISO 11228. Essa série, ISO 11228, avalia especificamente a movimentação manual de cargas. E ela é dividida em 3 partes. A primeira delas, relacionada ao levantamento e transporte de cargas. A segunda, as atividades de empurrar e puxar cargas. E a última delas, né, a terceira, é a movimentação de cargas leves com alta repetição, ou seja, os movimentos repetitivos. A ISO 11228-1, que trata especificamente do levantamento de cargas, é uma norma que foi derivada, né, a maioria delas, né, elas são derivadas das normas ISO internacionais. Ela traz uma metodologia estruturada para você identificar não só qual é o peso recomendado, mas qual a condição que acontece esse levantamento de cargas e qual é a quantidade de carga transportada por esse trabalhador ao longo do dia. Então, para que a gente possa atender essa norma e utilizá-la no nosso dia a dia, a gente também parte de um checklist simplificado. Então, nós temos uma série de itens que a gente avalia se estão dentro dos parâmetros tidos como melhores para as pessoas durante o levantamento. E caso esses itens não estejam sendo atendidos, a gente vai para o método de análise mais aprofundado, tá bom? O checklist ele já traz uma informação muito rica, mas os métodos mais aprofundados nos permitem identificar melhor as sobrecargas. Esse método de avaliação ele é baseado no NIOSH, né? A ferramenta de análise NIOSH é amplamente utilizada pelos ergonomistas há muitos anos. Ela é aplicada não só aqui no Brasil, mas em muitos países, né? E ela nos traz um score que tem uma relação muito próxima com a prevenção das doenças relacionadas ao trabalho, em especial da coluna vertebral. Então, ao fim de uma avaliação, nós temos um score e nós podemos avaliar se aquela atividade traz, né, risco às pessoas ou não, ou se pelo menos ela está dentro de uma faixa que a gente chama de uma faixa de segurança. É garantia que as pessoas não vão desenvolver lesão? Não, a gente não pode garantir que nenhuma das pessoas vá desenvolver uma doença ocupacional. Mas quando nós temos um método estruturado, a gente consegue identificar quais são os fatores principais. Será que é o peso que está sendo excessivo? Ou será que essa carga está muito distante do trabalhador? Será que ele está pegando numa altura muito alta ou ao nível do solo e, por consequência, está colocando, né, as suas estruturas articulares em posições forçadas? Então, o método nos permite identificar exatamente quais são os fatores primordiais e aí a gente ataca esses fatores. Se a gente não conseguir eliminar, né, o trabalho de movimentação manual de cargas, levantamento de cargas, pelo menos a gente consegue reduzir esses fatores de risco e deixar uma condição mais confortável e com segurança para as pessoas na sua atividade de trabalho. A segunda norma da série ISO 11228 está relacionado à atividade, né, de movimentação manual de carga, só que dessa vez de empurrar e puxar cargas.
É muito comum nós encontrarmos em grandes indústrias, né, principalmente, essa atividade de empurrar e puxar cargas, seja com carrinhos transportadores, seja com paleteiras manuais, seja de forma empurrando realmente no solo, né? Enfim, é muito comum a gente encontrar essa movimentação de cargas de forma manual nas empresas, seja do material que vem do estoque para a produção, que vai da produção para o almoxarifado, enfim, é muito comum a gente encontrar essa situação. Basicamente, na atividade de empurrar e puxar cargas, nós temos uma força que é direcionada também para a coluna vertebral. Em geral, a estrutura que mais sofre nessa atividade de empurrar e puxar cargas é a coluna vertebral. E essa norma também traz, de maneira estruturada, um método para que a gente possa avaliar qual é o esforço máximo que as pessoas devem realizar em determinadas situações. E aí a gente chega a um ponto que é muito importante em ergonomia, né, que é traçar os limites de segurança. Então, o que a norma traz, né? Nós vamos avaliar qual é o peso da carga, qual é o tipo de rodinha, né? Se é que existe uma rodinha para fazer o transporte, qual é a altura que o trabalhador empurra, qual é a força, né, que ele desenvolve, tanto no seu movimento inicial, que é para quebrar a inércia, né, daquele objeto, quanto durante o transporte, né, a sua força de manutenção. Para isso, nós precisamos de um aparelho que é o dinamômetro, né, que consegue captar qual é o grau de força aplicado a esses dispositivos, mas de uma maneira geral, quando a gente coloca todos esses itens, né, em uma fórmula, né, dentro do método, a gente chega ao que é possível, seja para homens, para mulheres, para pessoas mais jovens ou para pessoas com uma idade mais avançada, a gente chega aos limites de segurança. E como o método é baseado em ferramentas já utilizadas também amplamente em ergonomia, tem-se que se a gente atender essa condição, praticamente 85%, 90% das pessoas não irão desenvolver as lesões relacionadas ao trabalho. Então a gente trabalha com uma margem de segurança. Como eu disse, não é garantia de que as pessoas não vão desenvolver lesões executando essas atividades, mas a chance passa a ser muito pequena. Inclusive porque a gente pode também avaliar isso dentro de uma jornada de trabalho como um todo, né? Não é só o momento de empurrar cargas, é quantas vezes a pessoa faz isso, qual é a distância que ela percorre durante essa atividade, né? Então a norma também nos traz um score que dá mais confiabilidade para a gente poder fechar o nosso diagnóstico. A terceira norma da série ISO 11228 é avaliação de cargas leves com alta repetição, ou seja, avaliação de movimentos repetitivos. Veja, a repetitividade é um fator de risco muito comum nos dias atuais, quer dizer, cada vez mais ele está presente, né, nas indústrias principalmente, e não basta para a avaliação dos movimentos repetitivos a gente imaginar, a gente achar que aquela quantidade de movimentos é muito alta ou muito baixa. Mais ainda, né? Não dá para a gente basear a nossa avaliação de repetitividade apenas no número de movimentos. Porque vejam, quando eu digo que a pessoa faz 1000 vezes um movimento por dia, será que isso é muito ou pouco? E aquele que faz 5.000 repetições, será que isso é muito ou pouco? Mais ainda, esse que faz 1000 repetições, ele faz em que condições? Qual é a posição do braço? Qual é a força aplicada? Né? Ele tem algum instrumento que ele utiliza no dia a dia? Será que o ambiente é frio ou é quente? Então nós temos uma série de fatores que vão influenciar no nosso resultado final para a avaliação da movimentação de cargas leves de alta repetição. Quando eu digo cargas leves, essa norma se aplica para objetos até 3 kg. Tá? Se o objeto tiver mais que 3 kg, nós aplicamos a ISO 11228-1. De qualquer forma, a metodologia ela tem como base inicial a avaliação por um checklist, né, em que você tem vários itens que vão nos dar uma informação inicial. Caso a gente atenda aquelas condições, o trabalho está perfeito, não precisa de maiores intervenções, mas caso a gente tenha que se aprofundar, nós também temos métodos específicos de análise. Esse método específico de análise, né, o que é mais utilizado, é baseado na metodologia OCRA, né, que traz uma
uma condição de avaliação do risco envolvendo todos esses fatores. Então, não só, como eu disse, o número de repetições, o número de movimentos, mas também a força aplicada, a postura de ombro, a postura de punho, em que condições isso acontece, né? Ao longo de quanto tempo na jornada o trabalhador está exposto ao trabalho repetitivo, ele fica o dia inteiro? Ele faz meia jornada, 2 horas? Qual é o horário de almoço? Quais são as pausas? Tudo isso nós podemos contemplar nessa metodologia ISO. Então, novamente, o nosso diagnóstico ele fica muito mais rico, ele fica muito mais embasado quando eu tenho artifícios para poder justificá-lo. Não vai bastar apenas eu dizer, ó, o trabalho repetitivo é ruim. Em geral, de maneira geral, a gente sabe que o trabalho repetitivo é um fator de risco conhecido em ergonomia. Mas, para que a gente possa avaliar profundamente, a gente precisa de dados. E esses dados a gente coleta nesse método e a gente tem um score que ele é muito valioso, né, para o ergonomista. Então eu aconselho fortemente, né, que os ergonomistas que estão na lida aí com avaliação de riscos no trabalho repetitivo que utilizem a ISO 11228-3. Então é isso, pessoal, a gente vai finalizando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo, né? Compartilha com os amigos. É muito importante para a gente fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas, né? E trazer mais ergonomistas para discutir essa área que é tão interessante e que está tá passando por tantas mudanças aí nos últimos tempos. Tá legal? Então eu fico por aqui, deixo um abraço, até mais.